Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. No vídeo de hoje, convido vocês a ouvir a palavra da carta aos Romanos, capítulos 4 e 5. Nessas passagens, aprendemos sobre a justificação mediante a fé e a graça do nosso Criador. Vemos que Abraão foi justificado pela fé e entendemos que não são as obras que nos salvam, mas o agir do Senhor em nossas vidas. A palavra nos ensina que a salvação dos nossos pecados se deu por meio de Jesus Cristo. Somos lembrados do amor do Senhor por nós e de que a salvação vem somente dele. Reflita sobre a mensagem e permita que Deus fale ao seu coração através desta palavra. Peço, por favor, que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Carta aos Romanos, capítulo 4. A fé justifica e a graça transforma. O que diremos então que Abraão, nosso pai, no que diz respeito à carne, encontrou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem, a quem Deus atribui justiça, sem as obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem então esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi, então, imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhe seja atribuída também. E fosse o pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. O qual, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele, que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus nosso Senhor dentre os mortos, e o qual foi entregue por nossas ofensas, e foi ressuscitado para nossa justificação. Carta aos Romanos, capítulo 5. Pela fé em Jesus, superamos o pecado e recebemos a graça. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo, talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é também como a transgressão. Porque, se pela transgressão de muitos morreram, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é por um homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. E não foi assim o dom como transgressão por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens, para justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Além disso veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Gostaria de encerrar este vídeo com as palavras da carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agradeço a você por assistir até o final e espero que estas palavras tenham contribuído em algo de bom para a sua vida. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Que o Criador abençoe a todos vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.